noite, irmãos. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de estudo da Palavra de Deus, onde o irmão Wagner estará ministrando a palavra para nós essa noite, amém? E para iniciar, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra lá em Marcos 8:36. Marcos 8:36. Diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Em algumas traduções vai estar dizendo perder a sua alma. Amém? Então, irmãos, eu estava conversando essa semana com um colega meu aí do serviço, e nós conversando a respeito da igreja, da palavra de Deus. E esse colega meu, ele mencionou que não estava conseguindo mais frequentar a igreja devido à correria do dia a dia. Segundo ele, estava trabalhando demais, estudando, e quando via, não estava dando tempo demais ao culto, não estava conseguindo mais estudar a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção porque nos dias de hoje se torna normal isso. Se a gente for olhar, às vezes a gente pega muitos afazeres, muitas atribuições, e a gente acaba deixando Deus de lado. Por isso que até que eu escolhi esse tema. E a gente sabe que nesse mundo a gente pode conquistar muitas coisas. A gente pode conquistar sucesso, conquistar um carro bom, uma casa boa, status. Só que a gente também sabe que sem Deus, isso uma hora vai acabar. De nada adianta a gente conquistar tudo isso e não ter Deus. Porque só Deus pode nos dar coisas eternas. E se a gente for olhar lá em 1 João 2:25, ele nos promete uma coisa que dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar, que é a vida eterna. E só Ele pode nos oferecer isso. Então isso tem que fazer a gente refletir, tem que chamar a nossa atenção. Se realmente o que é mais importante para nós, se é ganhar um sucesso, conquistar sucesso nesse mundo sem Deus, ou conquistar uma vida eterna com Deus, que só lá que a gente vai ter a felicidade eterna, né? E se a gente for olhar nas Escrituras, a gente vai ver lá no início que muitos não entraram na Arca de Noé. E mais à frente, a gente vai ver também que muitos também não entraram na Terra Prometida. E nós, se a gente quiser entrar no céu, na presença de Deus, a gente precisa ser diferente de muitos. A gente precisa focar naquilo que realmente vai nos garantir a presença de Deus. A gente tem que focar em Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por esse culto abençoado que vai se iniciar agora. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor nos guie, Pai, e que o Senhor nos ajude a entender que nada que esse mundo possa nos oferecer é de tão valor quanto a Tua presença. Que só o Senhor pode nos dar a felicidade eterna, que só o Senhor pode fazer aquilo que ninguém e nada nesse mundo pode fazer. Por isso, Pai, te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor abençoe esse culto, abençoe nosso louvor e que o Senhor continue sempre conosco. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o nosso Deus, dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, que a todo tempo Ele está conosco, nos ajudando no nosso levantar, no nosso deitar.
que desce como fogo, como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh, enche-nos de ti, pois sem ti não somos nada. Precisamos da tua presença. Desça aqui e encha-nos de ti. Venha como Pentecostes, encha-nos de ti. Encha-nos de ti, oh Senhor, Espírito Santo, oh, venha aqui. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Nada novo a ser pra dizer então, como expressar minha gratidão.
posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma oração, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma oração, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, 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 Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Senhor, estamos aqui esta noite, Senhor, para cultuar o Teu nome, Te engrandecer, Te exaltar, Senhor, e estudar mais sobre a Sua palavra, Senhor, e o que o Senhor quer nos trazer, Senhor. Peço, Senhor, que esta noite, neste culto de estudo, o Senhor venha estar conosco, nos esclarecendo, nos dando a entender, Senhor, que Teu Espírito esteja ao nosso lado, nos ajudando a compreender a Tua palavra e o que o Senhor quer nos passar, Senhor. Traga, Senhor, as palavras da boca do pregador esta noite, Senhor, que seja a Tua voz e não a dele, Senhor, falando em nossos corações, que Teu Espírito venha encher-nos da Tua palavra, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do nosso Senhor. Eu fico tão feliz quando eu vejo Deus levantando pessoas novas, né? A gente vai ficando para trás, né? São pregadores novos, são cantores novos. Eu sonho que o dia que a gente vai poder ficar aí, né? Que é, né, Fran? Só ouvindo, né? Mas Deus está levantando. Uma vez, o pastor Wagner estava pregando aqui, eu nunca esqueci dessa palavra. Ele falou assim, porque às vezes a gente se preocupa muito, vocês sentem, meus irmãos, fiquem à vontade. Às vezes a gente se preocupa muito com, né, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo.
E começa às vezes a se achar importante, porque não tem quem faça, então, né, eu tenho que fazer. Mas pode ficar tranquilo, que Deus, é Ele que sustenta essa obra. Aí ele falou assim, Deus vai sustentar essa igreja como sempre sustentou, não vai precisar trazer gente de fora. Ele vai pegar gente daqui, o pastor falou essas palavras. Vai usar o Vagnaldo aqui, vai usar o irmão Veda ali, vai usar a irmã Regina, a Fran, vai usar o pessoal daqui. E quando a gente pensar que não tem mais ninguém, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai cansando, né, irmão Luciano? A gente achar que não tem mais ninguém, inesperadamente, Deus livrou eles para nos substituir, a gente mesmo, nunca imaginei. E Deus nos coloca num banco, né, para ouvir. Eu me lembro que quando, se eu não me engano, foi o Lutero, John Wesley, quando ele estava se aposentando, né, ele estava sentado no banco, o pregador, eu não me lembro bem o nome do pregador, vou ser sincero com vocês, mas o fato é esse, mas os nomes não me vêm à cabeça com clareza agora. Mas quando um grande homem desse sentou lá no banco, estava aposentado, era o último culto dele, e aquele que ia substituir ele se levantou para pregar, ele falou assim, hoje Deus cala um ganso, mas levanta um marreco. Um grande homem de Deus sentando para ouvir uma pessoa nova. E assim são as coisas de Deus. Eu glória a Deus por uma igreja viva, né? Irmãos, abra suas Bíblias em Judas. E a gente vai hoje encerrar um ano de estudo. Um ano de estudo, meus irmãos. Quantas semanas nós temos no ano? 48? 40 e poucas semanas? 52? Contando que a gente tem mais ou menos 2 por semana. Nós tivemos aí umas 100 pregações. Tirando aí uns 2 meses, umas 4, mais umas 90 pregações mais ou menos. Mais ou menos isso. Só de estudo da palavra de Deus. Bom, né? Nós temos que dar glórias porque a gente ainda tem uma igreja que abre as portas para o estudo, né? Quando tantas pessoas estão aí, né, se alimentando de comidas que não sustentam. Os nossos, como pessoas que só se alimentam de besteira. Glória a Deus por isso. E esse ano não foi um ano fácil no estudo, né? Não foi um ano de vitória, né? Só aprendemos sobre falsos mestres, falsa doutrina. Foi exortação o ano inteiro. Foram 3 cartas. Judas agora, a gente estuda a última carta. E ela é bem semelhante à carta de 2 Pedro. Que vai nos exortar e nos alertar contra os falsos mestres, as falsas doutrinas. O irmão vai colocar o texto ali. E eu não vou ler o texto todo. A gente vai já começar lendo versículo a versículo, fazendo como de costume. Vocês fiquem com a Bíblia aberta para ir me acompanhando, para a gente estudar juntos. Para a guisa de introdução, essa carta, ela é uma das menores epístolas do Novo Testamento, né? Ela é uma das menores epístolas do Novo Testamento, mas nem por isso ela tem um conteúdo menos importante. Mas é um conteúdo denso, é um conteúdo forte. Para quem tem dificuldade de encontrar, vai até o último livro, que é Apocalipse, e volta 1. É uma página só. Muito obrigado, meu irmão. É uma página só. Um capítulo com 25 versículos, imediatamente antes de Apocalipse. O autor dessa carta, obviamente, não é Judas Iscariote, não é Judas, né, aquele que traiu Jesus. Mas ele se declara como Judas, irmão de Tiago. Tiago esse que é meio irmão de Jesus. Então nós temos aqui um exemplo de humildade. Ele poderia ter dado um carteiraço, né? Judas, irmão de Jesus. Mas ele se coloca como servo de Jesus, irmão de Tiago, por Tiago ser mais conhecido pela igreja do que ele. E ele não deixa claro o motivo, o destinatário da carta. A diferença de carta e epístola é basicamente isso. A carta
é algo mais específico, escrita para um público específico. E a epístola, geralmente, ela é mais abrangente, ela trata de um assunto e como é que é? Com destino, com desejo de serem lidos por mais pessoas. Então ele não fecha o público. Então essa é uma epístola. E ela não deixa claro, então, quais são os destinatários dessa epístola. Mas ele deixa claro o propósito da epístola, que é nos alertar contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, que são tão nocivos à fé evangélica. Sempre que eu costumo falar isso para minhas filhas e para as pessoas que me perguntam, né? Como que eu posso, né, identificar, né, que eu estou fazendo no caminho certo e tal? Aí eu falo, irmão, como se tu receber um dinheiro, né, uma nota de dinheiro, qualquer dinheiro, como que tu sabe que ela é falsa? Como que você sabe que a nota é falsa? Você olhando para ela assim, se a nota é falsa ou é verdadeira? É difícil? Claro que é difícil. Se você não tem conhecimento, muitas pessoas podem te enganar. Não pode pegar uma nota falsa, mas aos olhos de alguém que é conhecedor da cédula, tem coisas que saltam muito às vistas, que são claros para as pessoas que conhecem, mas que são meio que passam batido por aqueles que não conhecem direito. Então, a única forma que você tem de conhecer, né, uma nota falsa é conhecendo a nota verdadeira. É você pegar uma nota verdadeira e estudar. Minha esposa, eu me lembro que ela trabalha no comércio, trabalhou muito tempo no comércio. Então ela pegava uma nota, que o pessoal mais falsifica é de 50, né? Pegava a nota de 50, passava o dedo assim, ó, essa aqui é verdadeira. E um passava o dedo, não notava nada. Então como é que ela sabia quando chegava uma nota falsa lá? Porque ela tinha um conhecimento da verdadeira. Tinha pego tanto a verdadeira na mão, que ela já conhecia a textura, os altos relevos do número. É pelo conhecimento da verdade que nos salta aos olhos a mentira. Então, como é que nós podemos identificar um falso mestre? Como que nós podemos identificar uma falsa doutrina, um falso ensino? Temos contato com a verdade, com a palavra verdadeira, com o evangelho verdadeiro. Você pode ver, é via de regra, que uma pessoa, geralmente as pessoas que mais são enganadas por falsos ensinos, por doutrinas que são jogadas ao vento, são pessoas que não estudam a palavra de Deus. São pessoas que não se importam com a leitura diária, com o contato diário com a palavra. São pessoas que simplesmente são religiosas. Elas vão na igreja, participam mais ou menos das coisas, e sempre de forma superficial, nunca se aprofundam. Então é sempre aquela pessoa que volta e meia vai pegar uma nota falsa na mão e não vai perceber. Mas você é prejudicado se você, por exemplo, for receber R$1.000, não, R$100, R$1.000, vamos supor, dá 20 notas de 50, vamos botar 10 notas de 100 para ser mais fácil, e dessas 10 notas de 100, você receber uma falsa e 9 verdadeiras, é bom ou ruim? É bom ou ruim, Regina? Pagamento é ruim, né? Ou você recebeu 9 verdadeiras, o que tem em receber uma falsinha? Faz como os muitos dizem, comemos o que é bom e descartamos o que é ruim. Mas recebemos tudo no prato. E não vamos combater. Deixa eles com o problema deles. Vamos cuidar do nosso. Você faria isso com o seu pagamento? Receberia 9 notas verdadeiras. Deixa, recebi 9 verdadeiras. Vou jogar essa 10 aqui fora, essa nota de 100 fora, e vou ficar só com as verdadeiras. Deixa, é problema deles. Ele vai se ver com Deus, que deu a nota falsa. Nós não faríamos isso. Por quê? Porque você está sendo prejudicado por essa cédula falsa. Quanto mais prejudicial falsos ensinos. Também me lembro de uma pregação do nosso pastor que ele falou sobre o perigo do falso ensino, é que ele é uma meia-verdade. Se é uma mentira descarada, a gente logo nota, não é verdade? Agora, uma meia-verdade é aquelas coisinhas que são infiltradas no meio da verdade. Então tu vê, até parece que a pessoa está pregando uma coisa boa, e no meio ele coloca uma heresia, e passa despercebido, e você não nota. Aí quando tem um irmão que percebe, e ele comenta sobre aquilo dali, você fala, lá e vem
o crítico, o cri-cri, o reclamador. Só sabe reclamar. O cara pregou 40 minutos, tu só viu isso? De ruim? Ainda criticamos aqueles que identificam um falso ensino. E achamos que ele está errado por falar. Ah, irmão, pega o que foi bom e esquece aí. Pode, mas... Estamos errados. A carta de Judas, ele nos chama a uma guerra, a uma batalha espiritual. Ele não nos exorta a separar o bom do ruim, mas a batalhar por aquilo que é verdadeiro. E ele começa no versículo 1, primeiro, identificando a nossa identidade como cristão. Olha o que ele fala. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados entre os pais e guardados em Jesus Cristo. Ou seja, ele fala que nós somos chamados, amados e guardados. 3 aspectos da nossa identidade. Olha o que ele fala. Você não vem porque você quer. Você não vem porque você decidiu. Porque se fosse assim, você até poderia decidir como lidar com essa situação dos falsos mestres. Mas ele está deixando claro que você foi chamado para uma missão. Você foi escolhido, você foi separado para essa missão. Então, você foi incumbido uma missão a você executar. Então, você não escolheu fazer o que você quer. Você foi chamado para isso. Então, existe uma missão, existe uma guerra a ser travada. Quando um soldado ele é convocado para a guerra, ele não decide onde é que ele vai lutar, nem o que é que ele vai fazer. Ele é convocado e ele diz, você vai para tal frente de batalha, você vai para tal frente de batalha, e lá você vai lutar a guerra do seu país, a guerra do seu estado. Não é a sua guerra. Então você não escolhe. Então nós somos chamados, convocados a uma guerra, convocados a uma fé. E ele diz que nós não somos só convocados, mas nós somos amados. Nós não fomos chamados porque Deus precisava de nós para essa batalha, porque senão a guerra estava perdida, porque nós somos fortes, valentes e corajosos. Não. Deus nos chamou para essa guerra porque nós somos amados por Ele. Ele nos separou do mundo. Ele nos separou do lado perdedor e nos trouxe para o lado vencedor. Ele nos trouxe para lutar uma guerra vencida, sim, mas lutar, batalhar. Somos amados por Ele. E no meio dessa guerra, irmã, não é para você ter medo, porque eu posso ser morto. Mas diferente de uma guerra onde eu luto pelo meu estado, aqui nós somos guardados em Cristo. A sua fé está segurada. Você é chamado para lutar, é chamado para batalhar. Não negligencie o seu compromisso, mas a sua segurança está guardada em Cristo. Então, nós temos que ir para o fronte, batalhar, lutar, sem medo da derrota, porque nós estamos guardados em Cristo. Nós fomos chamados para a luta, somos amados por isso e somos guardados em Cristo. A identidade de um cristão, um soldado vitorioso. E ele continua. Ele vai fazer agora, no versículo 3, um alerta para a batalha espiritual. Olha o que ele diz. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só, tem coisas que são importantes, né? Mas tem coisas que são urgentes. É diferente. Judas sabe que falar sobre a fé é importante. Olha que ele diz, eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação. É o que ele queria. É o assunto mais importante para ele naquele momento, era falar sobre a salvação. Mas mediante as circunstâncias e o que estava acontecendo, existia um assunto que era urgente, que era tratar sobre o perigo do falso ensino. Olha o que ele diz, eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum. Ele queria falar sobre a salvação, olha assim, ó, mas senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Você acha que nós estamos passando por um momento de urgência? Um momento de necessidade? Onde nós temos que olhar para esse aspecto da igreja
para nós ficarmos atentos a não sermos enganados por falsas doutrinas? Quantas pessoas, meus irmãos, têm saído do nosso meio, atrás de uma palavra que faça ele se sentir melhor? Porque eu já conversei com irmãos que saíram porque foram para outra igreja ou para outro lugar, porque lá eu me sinto muito bem. Lá as pessoas parecem que não me julgam tanto. Eu tenho mais liberdade para me entregar. Um lugar que eu possa me sentir mais confortável. Um lugar que eu possa me sentir mais à vontade. Um lugar onde ninguém cutuque na minha ferida. E eu quero um evangelho onde eu não me sinta desconfortável. Onde ninguém fique me acusando. Poxa, parece que toda vez que estão pregando, parece que estão falando para mim. Não é assim? Aí a gente vai ficando desconfortável. E ao invés de a gente nos moldar a palavra, a gente endurece o coração e tenta mudar a palavra. Vou buscar o evangelho que se molde ao meu jeito de ser. Eu não preciso mudar. Eu preciso só de um lugar que não fique só apontando os meus erros. Afinal de contas, Deus é amor. Mas ele diz que nós devemos lutar pela fé. E essa fé, que ele diz que estava compungido, sentiu que era necessário falar sobre essa luta, não é a nossa fé em Cristo, essa fé que nos conduz. Ele está falando do objeto da fé, que é o Evangelho. A lutar pela fé. Não é lutar pela nossa fé em Cristo, entende o que eu quero dizer? É lutar pelo objeto da fé. A fé que lhes foi dada. O Evangelho que foi entregue, o objeto da fé de vocês. Aquilo pelo qual vocês devem acreditar. A lutar por isso. Pela saúde do Evangelho, pela saúde da palavra. E olha o que ele diz, ainda no verso 3. Que de uma vez por todas lhe foi entregue. Ou seja, isso, não adianta vocês correr para cá, correr para lá, atrás de uma palavra que se molde à sua maneira de ser. Porque o Evangelho, ele não sofre adendos. Ele não é uma lei que conforme o tempo vai passando e a cultura vai mudando, e eles vão colocando adendos na lei. Não, porque agora a cultura mudou, tem que fazer isso. Ela não vai se moldando ao caráter da cultura, nem o caráter pessoal. É a cultura e o povo que tem que se mudar à palavra de Deus. Ele diz que de uma vez por todas lhe foi dada, ou seja, ela foi dada completamente, definitivamente. De uma vez por todas, ela não muda. Não pode ter adendos à palavra de Deus. Não pode ter acréscimo. Ninguém pode acrescentar nada ao que nos foi dado. Então nós devemos batalhar, não por uma fé progressiva, não por um evangelho que vai progredindo, que vai se revelando progressivamente no decorrer dos... Não. O evangelho ele foi revelado de uma vez por todas. A palavra está completa, definitiva, e ela deve ser a nossa regra de fé e básica. Nós devemos caminhar, nos mover e viver pelos princípios da palavra. Então nós devemos lutar por isso. Devemos lutar por isso. E nós somos chamados a isso. A não fechar os olhos para as falsas doutrinas, a não fechar os olhos para os falsos ensinos. Porque o nosso inimigo, como muitas pessoas já falam, já virou um jargão, ele não brinca de ser diabo. E ele está sempre renovando as suas artimanhas para alcançar os crentes. Desde o princípio da igreja, os crentes são alertados. Olha, fiquem atentos para que ninguém vos engane. Desde o princípio. O perigo do engano não é para os últimos dias, não é para o apocalipse. É para o tempo em que a igreja existir. Para o tempo em que a igreja estiver na terra. Antes de ela ser arrebatada, nós vamos sofrer o perigo dos falsos enganos e nós não devemos baixar a guarda. Não devemos baixar a guarda. Não devemos negligenciar essa verdade. E a gente continua.
Do verso 4 em diante, ele vai agora começar a identificar esses indivíduos que estão espalhando essas falsas doutrinas. Ele está ensinando o povo a batalhar pela fé. Primeiro ele exorta a batalhar pela fé, e agora ele ensina. Mas como que você vai lutar se você não conhece o inimigo? Lutar contra quem? Lutar contra o quê? Nós precisamos saber. E ele vai dizer o seguinte: pois certos indivíduos, ele vai falar sobre a identidade ou o destino dos falsos mestres. Ele fala assim: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo. Ele diz que esses falsos mestres, ou seja, o princípio, né, do falso ensino, dos falsos mestres, que é deturpar a palavra de Deus, que é moldar a palavra de Deus, que é mudar a palavra de Deus para ele se conformar, se sentir confortável nos seus próprios comportamentos depravados. O destino dessas pessoas, desde o princípio, já foi selado. Então, o único desejo que eles têm é levar mais alguém com eles. E não só ele, e não só o destino deles são selados. E nós somos chamados não somente também para identificar os falsos mestres, mas não para seguir o caminho dos falsos mestres. Porque o destino deles, desde muito tempo, já foi determinado. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, essas pessoas que já estão condenadas, o destino deles, se eles não mudar de vida, se eles continuar com esse comportamento de mudar a palavra de Deus, de deformar a palavra de Deus, é a condenação. E agora ele vai falar sobre o modo de agir desses falsos mestres. Olha como eles fazem. Eles se infiltram no meio de vocês sem serem notados. Você acha que os falsos mestres, ele vem escrito na testa assim: falso mestre, falso ensino, heresia. E eles não querem nada com a igreja. Eles estão lá vivendo a vida deles numa boa, tranquilo. É isso? Não é. O objetivo final do falso mestre é destruir a igreja. É deturpar o verdadeiro ensino. É nos desviar do caminho da salvação. É por isso que nós somos chamados à batalha. Somos chamados à guerra. Porque se fosse um povo separado, meu irmão, que estava lá vivendo a vida deles, né, e caminhando para o inferno sozinho, sem se preocupar, tudo bem, mas não. Enquanto nós baixamos a guarda e achamos que não devemos julgar, eles estão se infiltrando no nosso meio, dissimuladamente. Sabe o que significa a palavra dissimuladamente? É disfarçadamente. É como cordeiro em pele de ovelha. Aí quando a ovelha pensa que é outra ovelha, ele calma. Quando pensa que é cordeiro, é lobo. O cordeiro é lobo em pele de ovelha, ele vai e calma. Mas o pastor sabe o andar do lobo, né? O verdadeiro sabe, pode estar disfarçado. Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente se dedica a conhecer a verdade, a gente identifica esses falsos mestres. Eles estão no nosso meio, esses falsos ensinos não vêm de lá para cá. A tática deles é se infiltrar para destruir. É implodir de dentro para fora. Ninguém vem lá de fora com uma heresia, bota um caminhão aí na frente da igreja, e agora eu vou pregar uma mentira aqui para eles acreditar e acabar com a igreja. Não. Eles vão chegar devagarzinho. Eles vão chegar ali, vão sentar, vão ouvir, vão discordar de alguma coisa, vão discordar de outra. Daqui a pouco eles colocam uma coisa na cabeça do irmão lá, mais fraco, ele identifica, aquele pareceu mais fraco, coloca um ali, coloca outro lá. Quando você vê, o câncer já tomou conta. Então devemos tomar cuidado, porque eles são dissimulados. Eles se infiltram no meio de vocês dissimuladamente, sem serem notados. Agora a gente vai ver o ensino desses falsos mestres. Olha o que ele diz: são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Existiam duas falsas doutrinas no início da igreja que era muito preocupante e que era a que mais causava estrago. Era o antinomianismo e o gnosticismo.
O antinomianismo, esse nome estranho, ele se refere às pessoas que diziam que ele é uma palavra que significa aversão à lei. Ou seja, o que é que eles dizem? Eles usavam a graça de Deus como desculpa para viver de qualquer forma. Não, se nós somos salvos pela graça, a graça anula a lei moral, então o meu comportamento não importa. Eu posso viver de qualquer jeito. Então eles transformavam a graça em libertinagem. Olha o que ele fala, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça. Usavam a graça para dizer que agora poderiam viver de qualquer jeito. Eu sou salvo pela graça. Se eu sou salvo pela graça e não pelas minhas obras, então eu posso fazer qualquer coisa. Posso viver de qualquer jeito. E transformavam assim a graça de Deus em libertinagem. Nós sabemos que não é assim. A graça não nos exime da nossa responsabilidade de vivermos santos. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas fazemos porque somos salvos. Estamos cansados de ouvir isso, né? Que a salvação nos capacita para a santificação. Né? A falta de desejo de se santificar é um exemplo de que não há salvação. O exemplo de que esses falsos mestres estavam usando a graça para usar como libertinagem era um exemplo de que eles nunca tinham sido alcançados pela graça. Mas nós sabemos que a graça nos conduz à salvação. Foi Lutero que falou a seguinte frase: a graça me leva à cruz para a salvação, para a justificação. E a cruz me manda de volta para a graça, para a gratidão e a santificação. Entenderam? A graça me manda para a cruz. Na cruz eu encontro Cristo. A morte de Cristo me justifica. Depois de justificado, ela me manda de volta para a graça. E agora, na graça, eu vou viver o processo de santificação. A luta, abandonando os meus pecados, vivendo de forma santa, vivendo dentro dos princípios morais de Deus. E isso me causa satisfação, me causa alegria, porque a salvação, a justificação, me tornou um novo homem. Um homem cujo coração só se alegra nos princípios de Deus, vivendo a santidade de Deus. Então eles transformam a graça em libertinagem, e a outra grande heresia que era combatida também no primeiro século era o gnosticismo, que dizia que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Cristo. Então eles negavam o único e soberano Senhor Jesus Cristo, porque alegando que a salvação era por meio de um conhecimento místico dado somente a algumas pessoas, negavam assim o sacrifício salvífico de Cristo. Então eles negavam o nosso soberano. Atribuíam a salvação a algo que não fosse Cristo, heresia, e transformavam a graça como desculpa para viver de qualquer forma, heresia. E nós devemos ficar alertas para não viver dessa forma. Nós entendemos que a graça não nos liberta da responsabilidade de vivermos em santidade, de vivermos dentro dos princípios morais de Deus, de amarmos o próximo, de abandonarmos a imoralidade sexual, de abandonarmos a mentira, a perversidade, agirmos em favor do próximo, agir em favor dos menos favorecidos, orar um pelos outros. E em segundo lugar, nós não devemos atribuir a nossa salvação a nada mais que não seja Cristo. Então, toda vida que você ouvir uma pregação, ou alguma fala, que tem esses princípios, atribua a salvação a algo mais que não seja somente Cristo, é um sinal de falso mestre. Toda vez que você vê alguém dizendo que a graça não te responsabiliza a viver santidade, é heresia, é um sinal de um falso mestre. Fuja disso. Corra disso, nós somos chamados para viver em santidade. Agora do versículo 5 ao 7, você acompanha comigo. Ele vai usar exemplos do passado para justificar a sua tese de que Deus exerce juízo sobre aqueles que se afastam e resistem à palavra de Deus. Olha o que ele diz: embora vocês já estejam cientes de tudo, e de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito,
destruiu depois os que não creram. O primeiro exemplo é o povo de Deus, que sendo libertado do Egito, sendo conduzido à terra prometida, aproximadamente 2 milhões de pessoas, entraram no deserto e desobedeceram e se afastaram de Deus todos os dias de sua vida, quebraram todas as leis de Deus, e Deus exerceu juízo sobre essas pessoas. Olha a tese dele, ele está usando exemplos do que Deus já fez, para mostrar para nós o que Deus vai fazer. Deus não poupou o próprio povo, quando se rebelaram contra a sua própria palavra. Segundo exemplo, o exemplo dos anjos caídos. Olha o que ele diz no verso 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, na rebelião dos anjos, Deus exerceu juízo sobre eles. Não foram poupados do juízo de Deus. Por que nós pensamos que talvez nós seremos? Diante da nossa rebelião diante de Deus. Então ele está falando do destino desses falsos mestres, mas está nos alertando a não andar no caminho deles. O alerta de Judas é que Deus não poupou nem aos anjos, né? Como poupará a nós? Ele diz que a vida está na presença de Deus. O juízo de Deus não é um castigo pela sua rebeldia. O problema é que Jesus é a fonte da vida. E para você obter vida, você precisa ir até a fonte, precisa estar na fonte, ligado à fonte. O problema é que quando você se afasta da fonte, não é que ele vai exercer juízo sobre a sua vida, é que você se afasta do único lugar onde você poderia alcançar vida. É como se você estiver morrendo de sede, existe uma fonte de água aqui, mas você quer caminhar para lá. Você não vai morrer de sede porque você foi castigado porque se afastou da fonte. Você vai morrer de sede porque você negou a única forma de matar a sede. Quando nós negamos a Cristo, assim como os anjos se rebelavam, estavam na presença de Deus, vivendo na plenitude, mas se rebelaram contra a autoridade de Deus, e o juízo deles foi a morte, foi as trevas, porque se afastaram deliberadamente da luz. Então o juízo, não é que Deus vai lá porque Deus é mau, e quer que vocês fiquem assim, façam assim, se não fizer eu vou matar. Não é isso. O juízo é consequência de você se afastar da salvação, se afastar da fonte de luz, da fonte de vida. Então se os anjos que se afastaram da fonte da vida eterna não foram poupados, quanto mais nós e os falsos mestres. E ainda mais se a gente seguir esses falsos ensinos. Olha o terceiro exemplo que ele usa. Sodoma e Gomorra, verso 7. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como os exemplos de castigo de um fogo eterno. Sodoma e Gomorra, também um outro exemplo do passado. Uma cidade inteira foi colocada sob juízo, como exemplo de juízo do fogo eterno, foi queimada, porque se entregaram à imoralidade sexual, à perversão. Eles queriam fazer sexo com anjos. A imoralidade sexual aqui, segundo o Hernán Dias Lopes, no seu comentário, diz que ela se refere à homossexualidade. Mas a gente se aplica a todo tipo de imoralidade. E ele continua. Agora, ele vai pegar esses 3 exemplos e vai aplicar aos falsos mestres no verso 8. Olha o que ele fala. No verso 8. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Ele pega os 3 exemplos e aplica aos falsos mestres. Ele fala, contaminam a carne, assim como Sodoma e Gomorra. Esses falsos mestres, eles contaminam a carne, seguindo o mesmo caminho de Sodoma e Gomorra, vivendo a imoralidade sexual. Em segundo lugar, eles rejeitam a autoridade, assim como o povo hebreu no deserto. Rejeitaram a autoridade de Moisés e a autoridade de Deus.
e foram condenados à perdição. E eles insultam os gloriosos seres celestiais, assim como os anjos caídos. Ele pega os 3 exemplos do passado e aplica para os falsos mestres. Eles fazem a mesma coisa. Eles contaminam a carne, assim como Sodoma e Gomorra. Eles rejeitam a autoridade, assim como o povo no deserto. E eles insultam os gloriosos seres celestiais, assim como os anjos caídos. Porque na rebelião, na guerra que houve, eles enfrentaram, insultaram os anjos feitos de sua mesma espécie. Então, por que será que nós acreditaríamos, se o fim daqueles foi a destruição, o juízo de Deus, por que esses não teriam o mesmo juízo? Por que esses não teriam o mesmo fim? A tese dele é que mesmo caminhos levam a mesmos destinos. Se você segue o mesmo caminho, você vai ter o mesmo destino. Mesmas decisões, mesmos resultados. Então ele nos chama a não seguir esses exemplos e a viver de forma diferente. Identificar esses erros para não seguir o mesmo destino, para não seguir os mesmos caminhos. Você está conseguindo entender? Vocês estão conseguindo acompanhar a formação do pensamento de Judas? Da tese dele? E ele continua agora, no versículo 9, ele vai usar um exemplo positivo. Olha o que ele fala. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Ele está usando agora um exemplo positivo. Miguel, que é o maior dos anjos, que numa luta pelo corpo de Moisés, quando ele foi morto, ele não ousou repreender o diabo. Sabendo que era uma criatura de Deus, que que Miguel era um ser superior a ele não usou de difamação contra ele, mas deixou isso para Deus. Deus, né? Se vocês, os falsos mestres, são piores que eles. São piores. Miguel sendo maior, não difamou os menores, nós sendo menores, difamaríamos os maiores? Mas mesmo assim, nos comportamos dessa forma, levianamente, loucamente. Os falsos mestres rejeitam a autoridade de Deus, contaminam a própria carne e difamam os seres celestiais. Qual será o fim desses homens? E qual será o fim daqueles que os seguem? É para a gente ficar esperto. É para a gente aí ficar alerta. Irmãos, eu acho essa palavra aqui de Judas é uma carta de amor, sabia? Porque Judas, ele queria muito falar sobre salvação. Falar sobre alegria e ser bem visto. Mas o amor que ele sentia pela igreja e o perigo que ele estava vendo que eles estavam correndo, o compungiu a alertá-los da perdição. Que pai que ama um filho diria para ele que está tudo bem, sabendo que ele estava caminhando para a morte? Que pai abraça um filho e diz que está tudo bem quando ele estiver usando droga ou se estiver se enveredando pelo caminho da bebedice, pelo caminho do alcoolismo? Que pai não vai repreender um filho? Que pai não vai alertar um filho? Não vai por aqui, não vai por ali, não caminha por aqui, mesmo que todos os dias o filho dele: pai, o senhor é chato, todo dia o senhor me fala a mesma coisa, mas filho, eu estou vendo o caminho que tu estás tomando é caminho de perdição. Pelo amor que eu sinto em ti, eu não posso ficar negligente a isso. Não posso deixar isso acontecer, simplesmente dizendo que está tudo bem, dizendo que há paz quando não há paz. É uma carta de amor, que nos alerta a conhecer esses disfarçados, esses dissimulados, que vêm com, teoricamente, palavras boas, que nos agradam, que nos deixam alegres, que nos deixam felizes, confortáveis, mas que no fim nos levam à perdição. Cuidado com, às vezes, quando o seu coração estiver se endurecendo, com palavras de exortação. Às vezes você se cansa, você vem na igreja, poxa, toda palavra que o pastor prega parece que é para mim, mas será que é porque ele está pregando para você? É porque você está vivendo de uma forma tão assim, desligada dos princípios de Deus, que toda exortação encaixa com você? Você e eu também, claro.
Toda exortação encaixa com o seu estilo de vida. Toda repreensão encaixa com o seu estilo de vida. Será que não é hora de a gente olhar para nós mesmos, se voltar para dentro de nós mesmos e ver se o nosso caminhar, a nossa atitude, a nossa forma de viver, está de acordo com os princípios de Deus? Se toda exortação se encaixa como uma luva para mim? Um exemplo positivo. E agora no versículo 10 ele vai falar sobre a insubmissão desenfreada dos falsos mestres. Olha o que ele diz: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. O que ele está falando é que essas pessoas, eles são tão dissimulados, são tão depravados, eles chegaram num ponto de depravação e de imoralidade tão grosseiro, que eles já não discernem mais o certo e errado. O que eles entendem, eles difamam, e o que eles não entendem, eles agem da mesma forma. Então não é que eles difamam as verdades por não conhecerem, porque aquilo que eles compreendem, eles também difamam. Ou seja, eles agem como um animal, não mais por discernimento racional, mas por instinto animal. Tudo para eles se volta ao prazer da carne. Tudo se volta para si mesmo. O desejo deles é o Senhor deles. O ventre deles é o seu próprio Deus. Então tudo que eles decidem em favor de si mesmo. Eles não olham mais para a igreja, mais para as pessoas, como pessoas que estão sob seus cuidados, a igreja que precisa ser exortada. Não, tudo que sai deles é para voltar para eles mesmos. Eles veem a igreja como uma moeda de troca. Eu tenho uma igreja com 200 membros, com 250 membros já dá para me parar de trabalhar e viver disso aqui. Você acha que isso é terrível, uma pessoa pensar assim? É terrível, né, irmão? Quantas pessoas estão na igreja buscando a salvação e estão sendo tratadas como moedas de troca? Estão engordando as ovelhas, para depois se alimentarem delas. Mas a igreja tem 50 membros, ainda não dá. Vamos fazer evangelismo, vamos trazer mais pessoas para a igreja. Mas a intenção deles nunca foi salvar, nunca foi exortar, nunca foi conduzir. É inflar o seu rebanho, para poderem viver disso. Agem como animais irracionais, deturpam tudo em favor de si mesmo. Cuidado, irmãos, com lugares inflacionados, onde tudo se volta, tudo naquele lugar se volta para o crescimento. Não estou dizendo que nós não precisamos buscar o crescimento, claro que temos que buscar, mas buscar o crescimento saudável. Você sabe a diferença entre uma galinha de granja e uma galinha criada em casa, caipira? Claro que sabe, todo mundo aqui sabe. Não tem ninguém há mais de 15 anos aqui. Vamos saber o que é isso. Você prefere comer um frango de granja ensopado ou um frango de caipira? Caipira, né? Por quê? Porque ele leva meses para ficar grande, né? Ele demora, né? Ele vai crescendo devagarzinho. Vai uma de granja, pega um pinto de granja. Tu bota lá, daqui 40 dias está desse tamanho. Bonito. Promete uma coisa, mas não entrega. Porque o crescimento não é orgânico. Ele é forçado. Ele é visando lucro. Está só visando o dinheiro. Crescer de qualquer forma. Mesmo que não seja um crescimento saudável. Só para visar lucro, só para ganhar dinheiro, só para inflar. Não é esse o nosso objetivo. E nem as escrituras nos ensinam a fazer isso. Nos ensinam a crescer organicamente, saudável. Um crescimento natural. Nós vamos alimentar, nós vamos nutrir, e a nutrição e a saúde faz crescer naturalmente. Nós não somos responsáveis pelo crescimento, nós somos responsáveis pela nutrição, pelo regar a planta, pelo alimentar a ovelha, por cuidar da saúde. E o crescimento é resultado disso, um crescimento saudável. Mas cuidado, porque eles agem só olhando para si mesmo. Eles agem como animais irracionais. E ele fala assim, ai deles, no versículo 11. Agora, ele vai falar sobre os exemplos de comportamentos semelhantes aos falsos mestres. Ele vai pegar exemplos no Antigo Testamento e mostrar como que eles se comportam, para nós podermos ter um comparativo, para identificar.
Porque a nossa mente não pensa a partir do nada. Nós temos que ter uma referência. E agora ele vai pegar um referencial de comportamento para mostrar como que os falsos mestres se comportam. Olha o que ele diz, no verso 11. Ele vai dizer assim: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. E movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. E foram destruídos na revolta de Corá. 3 comportamentos. Eles seguiram o mesmo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? O caminho da rebeldia, que se revoltou contra a salvação de Deus, rejeitou a graça e achava que poderia ser aceito por Deus por causa da sua oferta. Assim como os falsos mestres que rejeitam o nosso soberano Salvador, ele rejeitou a Deus porque ele achava que Deus deveria aceitar ele, não pelo coração dele, mas pela oferta dele. A oferta dele era boa, era melhor, era bonita, era grande. Por que Deus não aceitou? A minha obra, a minha oferta, o que eu ofereço, eu mereço, rejeitando a graça de Deus. E os falsos mestres a mesma coisa, rejeitam o próprio Cristo, rejeitam o próprio alto salvífico e acham que a salvação pode ser comprada. O segundo exemplo, eles caíram no erro de Balaão. O que é que Balaão fez? Vendeu o próprio dom, agiu em benefício próprio, negociou a fé. Balaão, o libertino, né, como esses caras, eles não pensam no bem da igreja. Ele simplesmente vai agir em favor próximo, como eu estava falando. O ventre dele é o próprio Deus dele. Se dá para ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar. Se dá para fazer alguma coisa para mim crescer financeiramente, eu vou fazer. Não importa o que está acontecendo. Se Deus me deu um dom, eu não uso esse dom em benefício do povo, eu uso esse dom em benefício próprio. Então eu vou vender meu dom. Se dá para ganhar dinheiro, se eu tenho um compromisso aqui, mas se alguém me oferece, né, dinheiro para pregar lá, eu fico aqui ou eu vou lá? Eu vou lá, vão me pagar. Eu vou numa igreja lá e me oferece lá 15 mil reais para pregar, 5 mil reais para pregar, mas lá eles querem que eu pregue isso aqui. Beleza, eu vou lá e prego, pego 5 mil, venho embora, vou viver minha vida. O problema não é meu. Se a banda está aqui e oferece ela para cantar uma música, fazer um show lá num bailão lá, né? Eu vou cantar bem, né, Fran? Está cantando bem, tem a minha voz boa, fiz curso, Deus me deu isso aqui, beleza. Eu vou lá, estou me oferecendo 10 mil, vou lá, faço um show lá, venho embora, pego dinheiro, bom, vende o dom. Negocia a fé. Está tudo certo. O benefício dele é o bem maior. Ele só olha para dentro de si. O dom dele é negociável. Então, o seu ventre é o seu próprio Deus. Cuidado com esse comportamento. A gente deve identificar as pessoas que assim se comportam, para não se comportar igual, para não seguir o caminho deles. O Evangelho foi algo que foi nos dado gratuitamente. O dom foi dado para a edificação do corpo. E nós devemos usar esse dom para essa missão, de edificar o corpo, batalhar pela fé, é o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Nós estamos batalhando pela nossa fé, estudando as Escrituras, retendo a verdade, aprendendo o Evangelho, para não sermos enganados por esses falsos mestres. Nós estamos batalhando pela fé que nos foi dada definitivamente, de uma vez por todas. Nós não precisamos de mais nada. Quando a gente conhece isso, quando a gente tem isso, quando a gente se apaixona por isso, tudo que nos for dado é secundário. A gente não quer. Não, mas vamos lá, que lá tem uma revelação. Eu não preciso, meu irmão. Não preciso disso. Não preciso de uma nova revelação. Eu não preciso de um espetáculo. O que eu preciso é de Cristo. E Cristo me foi plenamente revelado nas Escrituras. Eu espero Ele ansiosamente, com uma expectativa gloriosa de um dia me encontrar com Ele. E o caminho da salvação é o Evangelho puro e genuíno. Eu não preciso de mais nada. Amém. E ele fala que também foram destruídos na revolta de Corá. Corá, isso aqui é sério, meu irmão. Corá, ele teoricamente se rebelou contra uma liderança espiritual. Ele se rebelou contra Moisés. E nessa revolta, algumas Bíblias vai falar Coré, né? Nessa revolta, ele atraiu muita gente com ele. Muita gente. E ele dizia que, por que Moisés tinha que ser o líder deles?
Todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui tem Deus, todo mundo aqui ouviu Deus, todo mundo aqui é igual, então ninguém precisa ter um líder espiritual. Nós somos todos iguais. E se revoltou contra a liderança de Moisés. Mas quando ele rejeitou a liderança de Moisés, ele rejeitou uma liderança instituída por Deus. Ele rejeitou, teoricamente, a liderança do próprio Deus. Qual foi a consequência? A terra se abriu. E todos eles foram engolidos. Ele está dizendo, o comportamento desses falsos mestres, eles são insubordinados. Eles não se submetem a autoridade nenhuma. Eles se acham o bam. Eles se acham o suprassumo da verdade. Eles não precisam de liderança, eles não precisam de ninguém falando nada para eles. Eles sabem tudo. Eles chegam na igreja, esse pastor que faz tudo errado. Se ele está no grupo de louvor, o líder do louvor está errado. Se ele está lá na mídia, o líder da mídia está errado. Ele nunca se submete a nada. Ele acha que ele é autoridade em tudo. Ele tem autoridade sobre a vida dele, e ele tem a verdade, ele é o suprassumo de tudo, ele não precisa de ninguém. E ele vai se revoltando contra as autoridades instituídas. E nós sabemos que tudo tem que ter liderança. Nós temos um pastor, e eu acredito que o pastor está aqui, foi instituído por Deus. Foi Deus que colocou ele aqui. E cuidado quando a gente começa a se rebelar contra as autoridades instituídas. E, irmão, se rebelar não é discordar. Porque você pode muito bem discordar de uma atitude do pastor Wagnaldo. E chegar com educação na casa dele e falar, pastor Wagnaldo, posso falar com o senhor? Ah, beleza. O senhor falou esse negócio assim, o senhor poderia me explicar? Porque parece que eu discordo. Ou o senhor tomou uma decisão lá na igreja, assim, eu discordo aqui dali. Talvez ele vai te explicar a forma de ele ver. A forma de ele enxergar as coisas. E você, poxa, olhando dessa forma parece que está certo. Olhando desse jeito, isso aí é empatia. É se colocar no lugar do outro e olhar do mesmo campo de visão. Porque uma coisa é eu olhar esse copo daqui, outra coisa é você olhar daí. Eu olho daqui e vejo que esse copo tem uma cor, é transparente. Mas você olha daí, vê o reflexo da luz azul e você fala que é azul. Aí você, mas eu discordo do Luciano. Em vez de eu falar com o Luciano, não, para aí, Luciano, deixa eu ir conversar contigo. Eu vou sentar aí nessa cadeira e vou olhar daí. Aí, por que tu fala que aquele copo é azul? Daí tu fala, olha daqui, Wagner, ó. Poxa, daqui parece azul mesmo. Mas não, eu pego, vou lá e falo para a Regina, o Luciano parece um maluco, né? Fica falando que aquele copo é azul e não é, e fica criando contenda. E vai se rebelando, criando rebeldia. Fala para um, fala para outro, fala para outro. E vai colocando discórdia. Em vez de chegar e sentar e conversar. Aí ele vem no louvor. Aí ele quer entrar no louvor. Daí chega aqui, já tem um líder e tal. As músicas estão escolhidas, mas ele não quer cantar aquela música. Aí em vez de pegar e sentar com o líder do louvor, poxa, eu não consigo cantar essa música. Vamos tentar achar uma música, minha voz se encaixa. Não, ele vai lá reclamar para os outros membros. Ele vai lá e fala lá para o irmão lá, ele fala para o outro, ele vai colocando picuinhas. Isso é um exemplo de falso mestre, de pessoas insubordinadas. Eles eram assim, eles eram insubordinados, eles não se submetiam à autoridade dos apóstolos. Então eles ficavam inflamando o povo. Teve um susto, mas foi aqui, né? Eles ficavam inflamando o povo contra a autoridade apostólica. Insubordinados. E essas pessoas têm o mesmo comportamento, às vezes, que os falsos mestres, quando ficam inflamando a igreja contra a autoridade do pastor. Fica inflamando a igreja contra a autoridade que está lá no louvor, contra a autoridade que está lá na escolinha. Meu irmão, há maneiras de discordar. Isso é rebeldia, isso é rebelião. Corá não discordou de Moisés. Ele não queria. Ele não estava só discordando de uma atitude de Moisés, ele queria tomar o lugar de Moisés. Ele não queria que Moisés se consertasse, ele queria destituir Moisés daquele lugar. Pessoas assim, eles não estão só discordando da liderança, eles querem destituir o pastor do lugar dele. Eles querem colocar o povo contra ele. Ele não está só discordando do louvor que foi cantado, ele quer tirar o líder de lá. Ele quer destituir, ele quer tomar o lugar, ele quer causar discórdia. Não foi só uma discordância de ideias. Por isso, Deus sendo justo, abriu a terra e eles foram tudo engolidos. E fique atento, que não foi só Corá que foi engolido, foi os seus seguidores também. Aqueles que foram atrás dele.
Então nós devemos tomar cuidado para identificar quem são esses falsos crentes, não segui-los e não nos tornar um. Porque o nosso coração, como diz as Escrituras, ele é desesperadamente corrupto. Então nós devemos tomar cuidado para não nos corromper. Quando esse desejo aparecer no seu coração de falar mal de alguém, cuidado, meus irmãos. Encerra esse assunto. Engole o choro, senta com esse irmão, paga um café para ele, paga um almoço, abre a mão, leva esse irmão para tomar um café e chega lá e abre o teu coração para ele. Irmão, você falou uma coisa que eu não concordei, eu estou muito chateado. E conversem, chorem juntos se for preciso. Mas falem, conversem, sejam homens e mulheres de Deus, transparentes, sem mentiras, sem rebelião. E não só contra a autoridade, mas contra todos. Quantas pessoas já discordaram de mim, meus irmãos? Eu estava certo, com certeza. Não, estou brincando. Quantas pessoas já discordaram de mim? Algumas já tiveram coragem de vir falar e foi tudo bem. Tudo bem. Na minha casa, quantas vezes eu recebi? Irmãos que eu amava de verdade, chegou lá assim, mas discordavam veementemente do que eu disse. E nós tivemos horas conversando. Eu convenci ele de algumas coisas, ele me convenceu de outras. Mas também tive exemplos de pessoas que nunca tiveram coragem de falar. Eu sei que falaram, eu sei que tentaram inflamar as pessoas contra mim, mas nunca tiveram coragem de me falar. É tão simples, não é? Não, fala a verdade, é tão simples. Pô, somos todos irmãos. Ninguém é maluco de se discordar. Não, então não quero mais falar. Não, é tão simples. Pagar um café. Uma vez eu tive um prejuízo, eu tive que pagar um almoço na minha casa. Porque o pastor, não foi o pastor aqui, né? Falou uma coisa que eu fiquei muito chateado com aquilo. E aquilo me machucou mesmo. E eu fiquei alimentando aquilo ali no meu coração algumas semanas, assim, eu acho que meses. Chegou um tempo que eu não queria falar para ninguém, para aquilo ali, mas eu fiquei machucado com aquilo ali. E chegou uma hora que aquilo ali foi ficando insuportável. Aí eu falei com a minha esposa, a gente fez um almoço lá em casa e eu convidei eles para almoçar na minha casa. A gente almoçou, comeu, e depois eu me abri meu coração para ele. Ele falou: meu irmão, por que tu não falou isso antes? Disse: pastor, isso aqui já faz meses no meu coração. Eu disse: por que tu não falou uma besteira dessa? Por que tu não falou antes? Não precisava nem fazer almoço lá na igreja. E às vezes a gente vai criando uma coisa na cabeça da gente, uma realidade que não existe. A gente deve tomar cuidado com isso. E depois, no versículo 12 e 13, ele vai falar agora sobre as características dos falsos mestres. E aqui ele vai usar 6 exemplos que denunciam o caráter desses falsos mestres. Olha o que ele fala: eles são como rochas submersas em suas festas de fraternidade. Está olhando aí comigo no versículo 12? É versículo 12 mesmo? Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. O que é rocha submersa? Amanhã é feriado, a gente pode, né, ficar tranquilo, né? Amanhã ninguém trabalha, né? O Júlio César é a parte que trabalha com escala. O que são rochas submersas? Você já foi numa praia onde tem aquelas pedras que ficam por baixo da onda? Tu não vê? Tu tá assim, tu olha. Eu me lembro que eu morei no Espírito Santo, tinha muito disso, né? Tu chegava na praia assim, a praia era lisinha. Aí tu pegava e entrava. Primeira passagem que tu dava, tu pegava nas pedras afiadas. Ficava escondida. Machucava os pés. Rochas que não aparecem. Um navio está indo, né? Hoje em dia são mais modernos, né? O navio tem radar, então eles conseguem identificar as rochas que ficam por baixo da água. Mas naquele tempo não. Um barco estava andando, né? Visivelmente não tinha nada. De repente ele batia numa rocha que não dava para ver. Eram rochas, perigos escondidos. Esses falsos mestres, com os seus ensinos, eles são como essas rochas. Elas ficam escondidas, não dá para ver o olho nu. Não consegue olhar assim e perceber. E sabe onde é que eles estão? Olha comigo onde é que eles estão.
eles estão nas festas de fraternidade que vocês fazem. Sabe o que é festa de fraternidade? É as festas que eles faziam para viverem em comunhão, para comerem junto. Isso era muito comum naquela época. Então, nessas festas que eles usavam para compartilhar, para fazer comunhão, esses falsos mestres estavam lá no meio deles, inserindo os seus falsos ensinos, a discórdia, a rebeldia no meio deles. E eles são como essas rochas submersas. Quando você menos espera, machucou o pé. Quando você menos espera, o navio naufragou. Então nós devemos ficar atentos a isso, para esses falsos mestres, que eles são dissimulados. Olha só como é que eles são ainda só, banqueteando-se com vocês, sem qualquer receio, está tranquilo no meio de vocês. Ele está tranquilinho, ele está lá no meio de vocês, ele não é do povo de vocês, ele é um falso crente, ele só fala coisa errada, ele só faz discórdia, ele só cria rebeldia, mas ele está no meio de vocês tranquilo, sem receio, ou seja, ele não está constrangido. E tem. Ele não está nem constrangido, ele está tranquilo. É possível isso? É possível. E ele continua. Segundo exemplo, eles são pastores que apacentam a si mesmos. Isso não precisa nem explicação, né? São pastores que só olham para si mesmos. Todas as suas atitudes não são em favor das ovelhas. Eles só usam o rebanho para alimentar a si mesmo, que a gente acabou de falar até agora. Eles são nuvens sem águas impelidas pelo vento. O que é uma nuvem sem água? Você já viu como, às vezes, né? Hoje em dia tem esse serviço meteorológico, então a pessoa sabe quando vai vir chuva ou não vem. Mas olha só, o exemplo que Judas usa. O agricultor, ele prepara todo o plantio, semente, tudo, e espera o tempo de chuva para poder plantar. E de repente, as nuvens aparecem. A esperança se acende. Ele pega as sementes, pega todo o seu trabalho e vai para o campo e semeia a terra. Aí as nuvens que prometiam chuva não trouxeram nada. E as sementes morrem. E aquilo que era para dar vida, trouxe a morte. Os falsos mestres são como essas nuvens. Eles prometem uma coisa que eles não podem dar. Aparentemente, as suas palavras trazem coisas boas, trazem um ensino legal. Mas é momentâneo, é uma esperança vazia, é uma esperança momentânea, é uma esperança que não traz vida. É aquela esperança, quando ele olha, a esperança se acendeu, mas tão logo passou, trouxe morte. Os falsos mestres são como nuvens vazias. As palavras deles não cumprem o que prometem, não tem vida. Os ensinos deles não nos conduzem à vida. Mas somente no começo parece doce ao paladar, mas quando cai no ventre, é como fel. Quarto exemplo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É isso? São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Nós estamos em qual versículo? Versículo 12, né? Ou seja, o mesmo exemplo das nuvens. São árvores que, na época de dar fruto, era para dar fruto. Ela foi regada, ela foi chegado o esterco, a terra boa foi cuidada. E na época do fruto, que se acendeu a esperança da colheita, ela não deu nada. São como esses falsos mestres, que não oferecem, não entregam aquilo que prometem. Eles são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. As suas palavras, em vez de oferecerem vida, o que é que oferecem? A sua própria sujeira, a sua própria ganância, a sua própria rebeldia, o seu próprio interesse, a sua própria imoralidade. São como as ondas do mar, que quando elas vêm, elas jogam a sujeira para fora. Você já viu? Que às vezes você vai lá na praia, está aquela sujeira tudo na areia, aquelas ondas bravias, quando o mar está bravo, ela joga a sujeira tudo para fora. Aí traz à tona toda aquela sujeira. Esses falsos mestres, chega uma hora que a sujeira que há nas suas palavras vão ficar visíveis. Vai vir à tona, porque eles não conseguem entregar o que prometem. Então chega uma hora, que chega na hora do vamos ver mesmo, você vai ver que só você esperou vida e só recebeu sujeira.
são como essas ondas bravias. E ele continua: são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. A ideia aqui é que essas estrelas sem rumo são os anjos caídos, que quando caíram, né, por causa da sua rebeldia, caíram em direção ao inferno. Mas pode também estar usando a analogia de estrela cadente, estrelas que estão rumando sem rumo no espaço e vão indo para longe, cada vez mais para longe, cada vez mais para longe, e até que se perdem na escuridão do espaço sideral. Pode ser esses dois exemplos. Aí você escolha um. Qualquer um dos dois leva à perdição. Eles são como essas pessoas que deixam, e você vai ver o fim deles. Eles não o prometem, eles não entregam o que oferecem, porque eles são como ondas bravias que só tem sujeira e morte, e o fim deles é triste. O fim deles é as trevas eternas, a escuridão para sempre. E a conclusão de Judas aqui no versículo 14 é que tudo isso que ele falou até agora, não foi ele que inventou. Não é algo novo, não é algo criado pelos apóstolos. Ele diz assim, foi a respeito deles que também profetizou Enoque. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer a todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando arrogâncias e adulam os outros por motivos interesseiros. Ou seja, ele está dizendo que toda essa condenação que ele falou até aqui, tudo que ele falou até aqui, não foi algo inventado pelos apóstolos. É algo que desde Enoque, o sétimo depois de Adão, já tinha sido profetizado. O comportamento deles também não é algo novo. Assim como as pessoas também se rebelaram, também difamaram naquela época de Enoque, agora eles também estavam fazendo a mesma coisa contra a verdade, contra o Evangelho. Então, a condenação daqueles foi essa, e a condenação desses também serão. O comportamento deles não é novo, e a condenação deles também não é. E nos nossos dias, esses comportamentos também serão repetidos, é só comportamento repetido. Os falsos mestres existem, estão aí até hoje, e o fim deles vai ser o mesmo. E nós devemos ficar atentos a isso, para não seguir o caminho dessas pessoas. E por fim, agora ele entra no final, para a gente encerrar, ele vai falar uma palavra para os crentes. Mas vocês, amados, primeiro ele se dirigiu para os falsos mestres e para os seus seguidores. Mas vocês, amados, vocês são guardados em Cristo. Vocês não são igual a eles. Vocês não são estrelas errantes. Vocês não são como ondas bravias. Cuidado para não se deixar enganar. Ele fala: mas vocês, amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas. Você já tem conhecimento da verdade. Você já tem conhecimento do Evangelho. Com amor, Deus te chamou. Com amor Ele tem vos guardado. Com amor Ele tem revelado a palavra de Deus a vocês. Então, guardem essa palavra, porque vocês precisam lembrar dela. Não se esqueçam, não deixe que esses falsos ensinos se sobreponham ao ensino que vocês receberam. Mas lembrem-se de tudo que foi ensinado. Lembre-se da palavra. Lembre-se que vocês são amados. Lembre-se que vocês são chamados. Essa palavra que foi ensinada pelos apóstolos e por Jesus Cristo. Eles diziam para vocês que nos últimos tempos haverá zombadores. Tudo isso já foi falado. Lembre que vocês já foram alertados sobre isso. Que haveria zombadores, andando segundo as suas próprias paixões. São esses que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Se vocês, amados, vocês têm conhecimento da palavra, lembrem-se do que já foi dito para vocês pelos apóstolos. Essas pessoas já iam vir, vocês têm conhecimento, vocês não podem ser pegos de surpresa. Vocês não podem ser pegos de surpresa. Eu não sabia. Lembrem-se disso. Chamados, amados e guardados. Vocês já receberam um alerta, vocês têm conhecimento de quando eles chegarem, lembre-se do que foi dito. Olha, é verdade, nós já escutemos sobre isso. Lembra que a gente ouviu lá que o livro de Judas falou que essas pessoas chegariam, que eles iam falar? Não vamos se deixar enganar.
Aí ele fala novamente, no versículo 20, mas vocês, amados, lembrando vocês que vocês são amados de Deus, vocês são guardados por Cristo, não se deixem enganar, não deixe que o sofrimento, né, trazido pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres, roubem vocês dessa posição de serem amados de Deus, de desfrutarem desse amor, dessa posição de filhos, para não sofrerem o que o filho pródigo sofreu. Tem que comer com os porcos, para depois se tocarem de quem vocês são, não deixem eles roubarem a identidade de vocês. Vocês sabem quem vocês são. Edifiquem-se na fé santíssima, no evangelho que lhe foi dado. Edifiquem-se, lembrem-se uns aos outros, cuidem-se uns dos outros. Quando você vê que a pessoa está caindo, quando a pessoa vem com um papo, irmão, eu ouvi uma pessoa lá falar isso, o que tu acha? Irmão, cuidado, alerta ele, porque ele pode estar sendo conduzido por um caminho de engano. E nós devemos nos cuidar também. Porque às vezes a gente está mais fraco, não está? Às vezes uma situação que a gente passou na vida, às vezes uma perca de emprego, uma perca de um familiar, uma doença, você fica fragilizado. E de repente vem um falso mestre deles e lança uma palavra no seu coração que faz você se sentir confortado. Eu conheço pessoas que têm uma fé, estão na igreja, mas quando perdem um filho, vão buscar o espiritismo, para ver se consegue conversar com um ente querido. Por quê, irmão? Porque aquilo consola. E lá eu ouvi que o meu filho está bem. E aí são enganados, por quê? Aí você que está mais forte, edifiquem-se, cuidem-se uns dos outros. Porque lá na frente pode ser você. E você vai precisar que alguém esteja forte para cuidar de você também. Então nós temos que nos cuidar como um corpo, como uma família. Ele fala, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida. Esperando, lembra que a gente falou que esse esperar, não é um esperar como quem espera um emprego, lembra que a gente falou sobre o horário de serviço? Não é um esperar como quem diz assim, eu estou lá na frente do serviço, esperando o horário do trabalho, né? Eu pego às 7, é 10 para as 7, eu estou esperando às 7 horas. Não é esse esperar, é esperar quando, eu usei o exemplo da comprinha na Shopee, quando você compra, né? Você fica esperando aquela comprinha, qualquer barulhinho você corre na janela. Ai, não era. Qualquer barulhinho. Eu também passo por isso, eu compro livros e enquanto não chega, às vezes eu recebo a notificação, eu boto o endereço da mulher, porque ela fica lá o dia inteiro, né? E na minha casa não tem. Aí eu boto o endereço dela. Quando entrega, chega um e-mail. Eu já bato o print e mando para ela. Não esquece no serviço. Senão, vou ter que ir buscar. Leva para casa. Esperar com essa expectativa. Como quem espera assim, com grande anseio pela vinda de Cristo. Então nós devemos esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Ou seja, nos manter firmes, nos cuidar, para que podemos esperar Cristo com expectativa. Alertas, não deixando desviar por esses falsos mestres. Já estamos terminando, meu irmão. E ele fala assim, tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Eles usam, por exemplo, como se uma pessoa estivesse morrendo queimada, e você vai entrar lá no fogo para tirar ela de lá. Mas com cuidado, olha o que ele diz, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele está dizendo, você vai entrar no fogo, entrar lá na situação da pessoa, entrar lá no curral de imundícia dela, para tirar ela daquele lugar, mas sem se contaminar com aquilo. Não é se fazer, não é deturpar as palavras de Paulo, como muitos dizem, eu me faço de tudo para salvar a todos, eu vou lá no boteco beber cachaça com eles. Não é assim. Ele está dizendo que se você precisar entrar lá, entre, mas não se contamine com nada. Vá para resgatar. Sair sem se queimar. Ele diz, nem toque na roupa contaminada por esses pecados. Se você precisar entrar num lugar de prostituição para salvar alguém, entre. Mas não com cuidado, você não é forte o suficiente. Eu vou de peito aberto porque eu sou tão forte, eu não tenho perigo nenhum. Não, cuidado. Não vá sozinho, vá com outra pessoa. Mas a diligência em salvar os outros, para desfrutar daquilo que nós estamos esperando, o nosso Salvador misericordioso. E ele termina então com um hino de adoração a Deus, lindo e maravilhoso. Ele fala, usa uma doxologia, ele diz, ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso,
seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Ele diz que Deus ele é poderoso para evitar que nós tropeçamos. Então nós devemos ir para a guerra. Novamente ele fala, assim como ele começa, ele termina. Nós somos guardados, aqui ele termina dizendo que nós somos, Deus é poderoso para nos guardar. Nós somos chamados para a guerra, diligentemente, cuidadoso, mas não covardemente, porque nós somos guardados, porque ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para cuidar da gente. E ele fala que Jesus Cristo é o nosso único Senhor. E ele diz que antes de todas as eras, ele é agora e ele é por toda a eternidade. Só a ele devemos render glória. Só a Cristo devemos render graça. E só a ele devemos nos prostrar como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Tudo que for contra isso, meu irmão, heresia. Todas as pessoas que não pregarem Cristo, falso mestre. Todo ensino que quiser te levar para longe dessa verdade absoluta, falso ensino. Que Deus possa nos ajudar a andar de olhos abertos, batalhar pela fé que nos foi dada de uma vez por todas, e identificar o comportamento, os ensinos e as características dos falsos mestres, para não somente não segui-los, mas não nos comportar como eles. E que diante disso tudo, nós possamos batalhar uns pelos outros. Salvá-los do fogo se preciso, mas sem nos contaminar. Vamos usar a graça para a libertinagem e não negar o único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos então ser guardados e conduzidos nessa palavra. E assim a gente encerra o nosso ano, agradecendo a Deus. Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração breve. Eu queria orar com vocês, agradecendo por tudo que Deus fez por nós esse ano. E pelo que eu passei também eu queria agradecer. Eu queria agradecer vocês, né, pelas orações, né, pela oportunidade que eu tive de pregar para vocês durante esse ano. Foi bom, para mim foi edificante, uma experiência como nenhuma outra eu passei na minha vida. Eu estou muito orgulhoso dessa igreja, por ter essa oportunidade de nós estudarmos a palavra de Deus. Eu sou grato pela vida de vocês, sou grato pela vida do pastor Wagnaldo, porque me proporcionou essa oportunidade, e peço a Deus que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu possa ainda continuar fazendo isso muitas vezes. Eu pensei em me aposentar de muitas coisas na vida, mas menos do ministério da pregação. Eu quero pregar até o dia da minha morte. Eu só não quero morrer no púlpito para não assustar os irmãos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse ano que passou, por todos os ensinos, Senhor. É tão importante, Senhor, nós identificarmos os falsos ensinos e os falsos mestres, que o Senhor preparou um ano inteirinho para nós pregarmos sobre isso, para nós aprendermos sobre isso. Peço que o Senhor nos faça lembrar, Senhor. Sabemos que a nossa memória é curta, nós temos a nossa capacidade de recordar, ela é pequena e ela é frágil, mas o Senhor pode nos fazer lembrar, Senhor, de tudo que foi ensinado esse ano, Senhor, para que nós sejamos guardados, Senhor, dos falsos ensinos, para que nós sejamos guardados dos falsos mestres, para que a nossa conduta seja uma conduta irrepreensível, Senhor, que seja uma conduta, Senhor, dirigida pela Tua Palavra, que seja uma conduta santa, Senhor, conduzida pelo Teu Santo Espírito, que nós sejamos alertados, Senhor, todo o tempo, Senhor, dos falsos ensinos, dos falsos mestres, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos batalhadores pela fé que o Senhor nos entregou, pela palavra que o Senhor nos deu, que nós sejamos também, Senhor, diligentes, Senhor, e vigilantes quanto ao comportamento dos nossos irmãos, para que possamos ajudá-los nos momentos de fraquezas. Levanta sempre alguém também para nos ajudar quando estivermos fracos, Senhor. Fortalece essa igreja como um único corpo, Senhor, como uma família forte e decidida a batalhar pela fé, a batalhar pela palavra. Fortalece o nosso pastor e todos os pregadores e todos os líderes dessa igreja, Senhor. E fortalece também todos os membros de uma única fé, para que possamos sermos conduzidos de mão dadas à salvação e esperar, Senhor, com gratidão e expectativa, a misericórdia do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.